E o Banco Central, mais uma vez, elevou a nossa taxa básica de juros. A Selic foi para 4,25 e hoje o que eu vou fazer aqui é uma discussão sobre 5 pontos que são extremamente importantes para o investidor entender e qual a correlação com o mercado de ações. Mas antes de começar esse vídeo, dá um like, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações. E vamos lá, né, pessoal? Hoje eu vou discutir 5 pontos aqui. Meu propósito é sempre trazer discussões ricas, onde eu discuto com vocês como se fosse um comitê de investimentos, né? No mercado financeiro, equity research, no mundo econômico, não existem certezas, apesar dos instrumentais exatos, né, quant que nós usamos, é uma ciência muito humana e isso é extremamente importante, né? Discutir e tentar entender quais são os pontos chaves. Então vamos lá. O primeiro ponto para todo mundo entender é que o Banco Central sinalizou que está no caminho para um juro neutro. Então, existe um juro, né, que é teórico, uma taxa de juros neutra, que é aquele que equilibra a economia no longo prazo, não gera inflação, não estimula e não contrai a economia. Algo extremamente difícil de ser calculado, que muda o tempo inteiro, mas é um conceito. O Banco Central, há um bom tempo, tem utilizado, né, ele tem dito ali, que ele está operando numa taxa de juros estimulativa. Selic bateu 2%, né? Então, deve-se imaginar que 2% não é a taxa que equilibra, não é a taxa que a gente poderia ter por muito tempo, porque não faria sentido, né? Ela não conseguiria manter a economia, a inflação sob controle, com uma taxa tão baixa daquela forma. O que está sendo feito nesse momento é uma normalização da taxa de juros. O objetivo naquele momento era reaquecer a economia, e o que a gente tem assistido é a economia reaquecendo, mas pressão inflacionária forte, né? Não só aqui, como no mundo. Então, o primeiro ponto é esse, né? Entender que existe um movimento ali para uma neutralização da taxa de juros, né? A taxa de juros nossa não vai ser mais estimulativa. Ponto número 2, e aqui eu vou abrir até para vocês, vou colocar aqui no meu grupo de Telegram, né? Quem quiser ali, o comunicado, para quem quiser acompanhar. Mas os pontos importantes dessa discussão e principalmente do que vem lá de fora, tá? Então o que eles colocam aqui? Cenário externo, né? Estímulos fiscais e monetários. Em alguns países, né, desenvolvidos promoveram uma recuperação robusta da atividade econômica, tá? Então isso a gente está vendo nos Estados Unidos, Ásia e de forma geral nos desenvolvidos. A comunicação dos bancos centrais, né, ele coloca aqui, sugere que os estímulos vão continuar com duração de longo prazo. Isso é algo que também a gente vê o tempo inteiro, né? Os Estados Unidos, aí, mesmo sendo um pouco mais duro do lado da inflação, a taxa deve continuar baixa no longo prazo. Entretanto, existem algumas incertezas do lado da inflação, né? A gente viu aí a inflação nos Estados Unidos, a inflação na Europa, Ásia, pressionando, tá? Então, mesmo com essa sinalização, existe um risco ali que vem crescendo, né? Aquele gigantesco programa que a gente viu nas economias em 2020, tanto do lado monetário quanto do lado fiscal, causaram sim uma inflação e isso tem incomodado, né, os agentes de política monetária. Então esse é um ponto importante. Apesar de ter essa clareza, existe um risco que não é zero e incomoda, tá? Então do lado externo, a gente tem que ficar atento a esses movimentos de inflação e política monetária lá fora, tá? Não vejo um grande risco de sair aumentando a taxa de juros rápido, né? Ia causar um fluxo de dinheiro dos emergentes para os desenvolvidos. Entretanto, isso aqui chama a atenção do Banco Central, sim. O segundo ponto, né? Economia local. Então, o Banco Central aqui pontua, né, que apesar da segunda onda aí do Covid, da paralisação, a economia nossa tem retomado, tem mostrado uma evolução positiva, né? E isso está ajudando o reaquecimento da economia. A gente tem aí uma economia que deve crescer por volta de 5% em 2021. Então isso é positivo. Entretanto, existe uma persistência na inflação maior do que o esperado, né? Ele coloca aqui, inclusive, sobre bens industriais, e isso é agravado pela lentidão, né, do reestabelecimento da oferta e da demanda. Muita coisa, como eu falei aqui já em alguns vídeos, né? A oferta, né? Componentes que são importados, paralisações em diversos lugares do mundo acabam impactando toda a cadeia e impactando a inflação. Então a gente está assistindo isso aqui
Preocupa, né, o Banco Central, ele coloca aqui, né, que o cenário básico deles aqui com uma Selic a 6,25 e 6,5 em 2021 e 2022, respectivamente, ajuda, né, volta para uma inflação mais sob controle aqui no cenário básico deles. Mas, ou seja, então aqui a gente tem o quê? Retomada econômica, mas mais inflação e uma inflação mais persistente, tá? Então isso aqui tem incomodado, sim, no início do ano, né, no final de 2020, parecia que era uma inflação ali, só um pico e a gente ia ter uma queda, entretanto isso não aconteceu, né, IPCA é acima dos 8%. Então esse fato aqui chama a atenção do Banco Central, né, e é uma das fontes aqui da tomada de decisão desse movimento de aumento de juros. Bom, então, dado esses pontos, né, a gente vai para o quarto ponto aqui da nossa discussão, que é, de fato, a tomada de decisão. Então, o Banco Central, mais uma vez, pontua que existem riscos para os dois lados, né? Então, existe um ambiente em que pode ter um aquecimento da economia e da inflação. Entretanto, ele coloca aqui uma possível redução parcial dos preços das commodities pode ajudar o cenário de inflação. Entretanto, né, a gente tem o risco fiscal, que é importante, né? A gente tem um fiscal sob controle. As reformas são importantes, são necessárias para a gente ter um juros estrutural mais baixo no longo prazo, que é algo que ele vem pontuando aqui há bastante tempo. Então, o que ele fez? Aumentou, né, elevou a taxa Selic em 0,75, como esperado, então já estava dentro das discussões, né, era até possível aqui nesse momento um aumento de 1%, e além desse aumento, né, ele já sinalizou aqui, né, o cenário básico dele indica ser apropriado a normalização da taxa de juros para o patamar considerado neutro, foi como eu falei, né, e para as próximas reuniões, né, para a próxima reunião, né, o comitê antevê a continuação do processo de normalização monetária com outro ajuste da mesma magnitude, ou seja, então o que ele colocou aqui, que a próxima reunião, né, mais um aumento de 0,75, ou seja, para 5%. Entretanto, ele bota aqui, contudo, a deterioração das expectativas de inflações para o horizonte relevante pode exigir uma redução mais tempestiva dos estímulos monetários. O que ele quis dizer aqui? Se a inflação desandar mais, se as coisas piorarem do lado da inflação, ele pode mudar essa decisão. Então, ele, dado esse cenário, ele aumentaria mais 0,75 na próxima reunião. Só que se as coisas piorarem, né, se a inflação continuar crescendo, ele pode tomar uma decisão aqui de elevar mais do que 0,75, né, provavelmente 1%. Não sei que as coisas saiam muito fora do controle, mas ele deixou esse espaço aberto. Tá? Então a gente está vendo aqui um movimento de normalização das taxas de juros. E o que isso impacta? Né? O ponto 5 da nossa análise do lado das ações. Sair de uma taxa de juros de 2 para uma taxa de juros, vamos lá, de 6, 6,25, próximo do neutro que ele tem sinalizado, que é esse nível, 6,25, tem um impacto? Sim, mas quando a gente olha para os juros, a gente não tem que olhar simplesmente para os juros de hoje, né, para a Selic de hoje. O que é importante olhar é para os juros de longo prazo. Então, vou até colocar para vocês verem aqui. Então, eu peguei os títulos disponíveis, né, do Tesouro Direto, peguei um pré-fixado 2031. E o que significa um pré-fixado 2031? Significa a taxa média de juros daqui até 2031. E o que a gente vê é que essa taxa aqui foi próxima, vai de 7% e hoje está próxima a 9,3%. Então a taxa de juros, né, que o mercado tinha como expectativa daqui até 2031, ela não era 2%, né? Nunca foi. A taxa longa sempre foi alta. Para ter uma queda da taxa longa, você precisaria ter muitas reformas. Então, não está tendo um movimento de abertura tão grande nas longas porque elas não fecharam. E por que isso aqui é importante? Bom, isso aqui para investir, né? Quem investe um título de 10 anos aí, ele recebe essa taxa e a gente teve uma elevação, entretanto não foi tão forte. Quem empresta, né, vai fazer um financiamento de um imóvel, está pegando taxas também longas, né? Não tem como pegar uma taxa para 30, 40 anos a 2, 3%, né, o que está na Selic hoje. Então, se a gente tivesse uma abertura da taxa de juros de longo prazo, isso machuca muito o mercado de ações.
E aí por quê, né? Porque uma ação, já falei muitas vezes aqui, o valor justo dela é o fluxo de caixa livre, né? O lucro, entre aspas, do futuro trazido a valor presente. Você tem que descontar isso a uma taxa de juros, entre aspas também, simplificando, mas a taxa que é importante é essa longa e não a curta. Então tem um impacto muito mais no curto prazo, né? Aquela Selic estimulando a economia. Entretanto, a inflação ainda está alta, né? A inflação está acima da Selic, tem um juro real negativo no curto prazo. Então a gente não vê um grande impacto, tá? Bom, e do lado das ações, né? Então esse movimento de aumento de juros, de aumento de Selic, né? Acaba beneficiando alguns setores, né? Então as ações do setor das seguradoras, né? Pensa que elas têm ativos que elas tomam, né? Com os prêmios, isso ficam alocados, então o aumento da Selic contribui, e os bancos também. Então, apesar do importante para os bancos ser o spread, a diferença entre a captação, né, e a taxa que eles cobram das pessoas, o aumento da taxa Selic acaba ajudando, né, acaba facilitando aumentar os spreads. Tá? Então a gente vê aí, geralmente, né, o que a gente vê é uma correlação forte, né, quando tem uma elevação de Selic, com essas ações, pessoal. Bom, é isso. Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreva no canal e até o próximo.